Olá, começa mais um Café com Autoridade, programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município. Hoje temos a grata satisfação de receber em nossos estúdios Valclécia Trindade, que é coordenadora da EREMIM, que é uma entidade que trata da ação social de promoção da cidadania e desenvolvimento humano. Valclécia, obrigado por aceitar o nosso convite e trazer um pouquinho o conhecimento da EREMIM. Obrigada, eu que agradeço o convite, né? É sempre um prazer estar aqui colocando para o telespectador um pouco do trabalho que a gente executa na comunidade. E que trabalho é esse? O que a EREMIM tem como objetivo? Na verdade, a Associação EREMIM trabalha com complementação educacional, né, com crianças, adolescentes e jovens da comunidade do Rochdale. Né, a gente está situada dentro do clube, nossa sede é dentro do Clube dos Metalúrgicos de São Paulo. De São Paulo, não, desculpa, de Osasco. De Osasco, é próximo ao Clube dos Sargentos aqui no... Que é o nosso principal mantenedor, inclusive. Né? O sindicato é o principal mantenedor. O Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco é o idealizador do projeto e o nosso mantenedor. Né? Então, Qual a atividade, assim, trazendo bem na prática? Congregar jovens, adultos, qual a faixa etária? O que faz na prática não é uma fundação, é uma associação? Isso. Hoje a gente trabalha na faixa etária de 9 a 17 anos de idade. Né? A gente trabalha com ações socioeducativas, muito voltada para a questão das atividades esportivas e atividades culturais. Né? Então, até por estarmos dentro do Clube dos Metalúrgicos de Osasco, facilita você tem bastante, ali todo o equipamento. Toda a estrutura do clube é à disposição da Associação EREMIM. Né? E as crianças que queiram participar e se inscrever, se dirigindo no local, eles conseguem ter mais informações, saber como fazer parte desta... O aluno, ele passa a ser o quê? Um membro integrante, um sócio? Ele tem que se associar, tem custo? Me fala um pouquinho. Não, ele é uma criança ou adolescente ou jovem da comunidade. Né? A gente trabalha exclusivo com a comunidade do Rochdale, no entorno, né? No raio de 1 quilômetro, né? Até porque a gente, sócio do clube, os filhos do sócio, eles são os mantenedores, né? Essa é a diferença, uma das características marcantes do projeto, é que os trabalhadores da categoria metalúrgica de Osasco é o mantenedor, porque a taxa associativa são deles. Né? Então, é a contribuição deles para a ação social. Né? Então, os pais responsáveis podem fazer a inscrição. Inscrição não é garantia de vaga hoje. Né? Hoje a gente atende 120, é o número, né, máximo nosso, já atendemos muito mais, mas hoje a nossa meta é 120 e faz inscrição, né? A gente fica aberta a inscrição o ano inteiro, e a gente também abre no período de novembro, né, um período específico para inscrição. E aí, na medida que for surgindo vaga, a gente vai selecionando, faz visita, a gente vai em loco visitar quem são essas famílias que a gente atende. E quais são as atividades que este educando vai praticar? Então, hoje a gente tem a parte cultural, a gente, né, nós trabalhamos com 3 programas, que é o programa de arte e cultura, então toda a parte cultural está nesse programa, e a parte esportiva também, o programa de educação para o trabalho, que é específico, que a gente faz com os jovens, e o programa de apoio sociofamiliar, por entendermos que não dá para trabalhar as crianças se a gente não trabalhar as famílias também. Exatamente. Na parte cultural, a gente tem música e dança, sempre foi muito forte. Essa parte, música, hoje a gente está com percussão, né? E a parte de dança, a gente trabalha com hip-hop, danças urbanas e também com danças populares, né? Cultura maracatu, ciranda, a gente também é muito forte nessa área. A parte esportiva, até por nós estarmos dentro do clube, então a gente hoje tem parceria com a Fundação do Zico, né, a Escola de Futebol Zico 10, a gente firmou um convênio ano passado, a Fundação Bradesco, né, porque tem um núcleo dentro do clube, então, como eles trabalham exclusivo também só com meninas, com vôlei, basicamente vôlei, né, e a parte do clube, que é a natação. Então, essas modalidades esportivas, futebol, vôlei, natação,
as crianças praticam dentro, usando toda a estrutura do clube. E os horários de participação, tem uma flexibilidade? A gente trabalha no contraturno escolar, né? Então, quem estuda à tarde vem para o Eremim de manhã e quem estuda de manhã para o Eremim à tarde, né? Então, a gente começa a atender, eles chegam às 8, né? Aí vai para o café, depois vai para as atividades e, quando é 11h30, eles são liberados para ir para as suas casas ou direto para a escola. Quando você diz vai para o café, esse café é subsidiado pela instituição? Pelo próprio Eremim. Então, a criança ela vai lá, toma o cafezinho... Chega de manhã, toma o café e depois vai para a atividade. Na sua percepção, como fica a interação entre as crianças? Isso desenvolve melhor a parte de interação social, as crianças? Porque, hoje em dia, o computador prende tanto as nossas crianças, parece que eles perdem um pouco a habilidade de olho no olho, de conversar. Você percebe que isso dá um up na sociabilidade do menor, da criança? Na verdade, a gente tem a parte que a gente fala, os espaços que são as vivências que a gente tem, que são compartilhadas com eles, né? Na verdade, os espaços todos não tem como você estar no celular, por exemplo, até porque pode ir com o celular, só não pode usar. Tem essas regras. Tem essas regras, né? Então, até por conta também de perder o celular, de cair na água, e perder o foco da atividade. Então, a gente não permite. Eles podem levar, mas não é permitido o uso dentro da instituição no horário da atividade. Perfeito. Né? Então, todos esses espaços, então, têm as regras de convivência entre eles, né? As regras do próprio, tanto no esporte, como no vôlei, como na natação, no futebol, né? No vôlei e na natação, tem os momentos ali que eles têm que fazer essa interação, senão... Até porque, por exemplo, quando está estabelecido, fazem os fundamentos e tudo, aí vai para o jogo. Como é que vai jogar se eles não dialogar entre eles? Exatamente. Né? E é muito engraçado, porque muitos deles, eles montam a estratégia do jogo. Né? Se não montar a estratégia, como é que vai... Né? Estabelecer ali como é que eles vão jogar. Mas sempre monitorados. Sempre tem um instrutor que vai estar passando a parte mais técnica da atividade, assim como estar monitorando. Porque adolescente, por si só, é um serzinho difícil de ser lidado, né? Bastante temperamental, bastante intrigueiro, muitas vezes. Vocês têm esses problemas de intriga entre eles? Na verdade, de intriga não, mas a de disputa, né? Apesar da gente trabalhar com eles, que as atividades que a gente executa não é de disputa, não tem jeito, eles já são competitivos. Naturalmente. São competitivos, né? Então, a gente não chama de intriga, mas eles são competitivos, né? E esse é natural na faixa etária deles, né? Mas, assim, a gente procura trabalhar com eles para eles ter a noção de trabalhar em grupo, em equipe. Não adianta, um só não consegue, né? E isso propicia até as diversas facetas de cursos que vocês têm, que eu achei bastante interessante, de aprimoramento e iniciação ao trabalho. Como que é isso? Se dá uma noção de conduta, postura, comportamento, para preparar esta criança, esse jovem, esse adolescente, para o mercado de trabalho? Isso a gente trabalha com o jovem no programa de educação para o trabalho. E o que a gente, basicamente, qual que é o nosso foco nesse programa? É trabalhar com os jovens a questão da recreação, para serem monitores de recreação. A gente tem vários que passou pelo Eremim e hoje estão no mercado de trabalho na área, e também a questão da educomunicação, né? Então, porque é uma questão que é nova, eles poderem também aprimorar a habilidade deles no uso dos meios de comunicação que se tem hoje, né? Então, dentre eles, há aqueles que atuam na própria instituição, eles fazem o monitoramento, começam já a ter o primeiro contato com a responsabilidade profissional dentro da própria instituição? Também. Hoje a gente tem atividades que a gente programa, onde eles têm que pensar a atividade, a gente dá essa autonomia para eles, têm que pensar e executar a atividade. Então, eles montam o grupo, eles se organizam, como é que vai fazer, os horários que eles, dentro da atividade, como é que eles vão se organizar e pensar. Né? Então, ele tem que montar a estratégia de como eles vão atuar. Né? Então, do grupo de jovens, eles atuam muito com o grupo do Arte e Criatividade, que são os menores, que é de 8 a 10, de 9 a 10 anos. Né? Então, isso é uma responsabilidade.
né, dentro do planejamento que a gente faz, que depois eles vão executar atividades com os menores, né? Uhum. E é bem interessante, né? A denominação, Associação Eremim, o que significa Eremim? Na verdade, a associação Eremim vem da língua iorubá, ere, quer dizer criança, e minha, né? A gente Indígena. da língua iorubá. Então, o min a gente adaptou para minha, então ficou criança minha. Ah, né, então é como se a associação trouxesse para si parte da responsabilidade, porque a responsabilidade de criação e educação nunca pode deixar de ser dos pais. Existem os órgãos que vêm auxiliar, então a Eremim ela vem complementar esta educação e formação de caráter, ética e valores das crianças. Sim. Na verdade, a gente também, com o trabalho que a gente executou, nós já participamos em 3 edições do Prêmio Itaú Unicef, onde é um pouco falar dessas experiências, a experiência que transforma a vida dessas pessoas, né, na sua comunidade, a partir da sua a partir do seu território. Né? Então, a última edição que a gente participou foi em 2013, nós fomos um dos premiados nacionais. Que bacana, parabéns. Na categoria médio porte, pelo trabalho que a gente executa na comunidade. Né? E para a gente é muito gratificante, porque é um reconhecimento do trabalho que a gente executa com a comunidade. Né? E o que isso pode transformar a vida de cada um. Né? A associação está instituída no município há quanto tempo? 16 anos. 16 né? anos. Em setembro a gente fez 16 anos, vamos aqui para 17 anos. Então, com uma carreira já bastante longa, há casos de sucesso que retornam? Você vê assim pessoas que tenham algum encaixe social, profissional, político, seja ele qual for, que você retorna e fala, poxa vida, aqui tem um pouquinho do nosso dedo, tem um pouquinho da formação do nosso caráter. Vocês têm relatos de casos de sucesso? Sim, a gente tem casos. A gente tem um educador hoje, que é formado em educação física, foi um educando do Eremim, no grupo de jovens, depois foi monitor, hoje ele é, por opção dele, assistente de coordenação e educador. Né? Então, ele atua diretamente na parte de recreação e atividade física com as crianças, que é o Gilmar Santos. A gente tem jovens, até a parceria que a gente tem com o Instituto Criar, de TV e Cinema, que é o Instituto do Luciano Huck, que tem jovens nossos no SBT, vários, tem inclusive jovens nossos produtor no próprio Instituto, né, que é o caso do Paulo. Então, tem vários, tem a Dé também, Gilderlânia, né, acho que é esse o nome, a gente chama ela de Dé, também está no SBT, a irmã do Gil passou por lá, e vários outros casos de sucesso. A gente tem o Thomas, que está no SBT. Eu digo SBT porque é a parceria que a prefeitura tem também com o Instituto, que é o pagamento de bolsa para os jovens de Osasco, que vai para o Instituto, e hoje alguns deles estão empregados no SBT, Rede TV, enfim. Mas a maioria dos nossos do Eremim estão no SBT. Com certeza. Ou passaram por lá. É bastante gratificante você saber que você moldou o DNA do caráter daquele indivíduo, o posicionamento social. Acho que isso, quando você olha esses casos de sucesso, deve ser bastante gratificante. Na verdade, a gente está ali para poder, como o Jorginho, que é o presidente da associação, diz, ele não está para dar o peixe, a gente dá a vara e ensina a pescar, né? E cada um aí busca a seguir o seu caminho. Valclécia, eu vou pedir licença para você e para os nossos telespectadores, que iremos por um rápido intervalo e voltamos já. De volta com o Café com Autoridade, hoje conversando com Valclécia Trindade, da Eremim. E você, telespectador e internauta, que quiser participar, interagir conosco, mande-nos um WhatsApp, que teremos prazer em respondê-lo. É o 95893-5075. Participe conosco. E, Valclécia, falávamos um pouco da Eremim, e eu gostaria de saber por que a localização do Rochidale, apesar de já ter sido dito que é pela sede do Clube dos Metalúrgicos, mas tem também um pouco de história atrás disso tudo? Na verdade,
A história com o Eremim, a ligação, é porque a gente montou, em 2004, uma cooperativa com as mães, dentro do programa de apoio sociofamiliar, nós montamos uma cooperativa com as mães dos nossos beneficiários. Então, a gente tinha uma rede, quando foi pensado na cooperativa, a gente tinha uma loja, nós tivemos uma loja, onde as mães produziam os produtos para essa loja. Né? Não era para visar lucro, nada, era para que a renda da loja pudesse voltar para o Eremim e a gente usar nas próprias ações da instituição. E aí a gente tinha uma rede que chama Casa Minha, que é artigos para casa, né? Coisa Minha, que é para pessoa, de uso pessoal, e Criança Minha, que era artigo brinquedos pedagógicos voltados para as crianças, e a partir do imaginário das próprias crianças. E a origem do cooperativismo surgiu na Inglaterra, num bairro chamado Rochdale. Coincidências à parte ou não, tem este elo de ligação. Mas essa cooperativa, assim, para que eu e os nossos telespectadores possam entender, era um espaço físico onde as mães que tinham habilidades de produzir alguma coisa traziam os seus artesanatos, as suas criações, e ali era comercializado entre eles. Eram produzidas na cooperativa, né, uma parceria que a gente estabeleceu com a instituição da própria Itália, do movimento sindical, a UIO, e elas produziam lá e a gente tinha uma loja. Né? A loja, no primeiro momento, a gente abriu na Vila Madalena, depois a gente abriu no Aberta ao público em geral, não? Aberta ao público em geral. A gente, claro, trabalhava com artesanato também de outros artesãos do Brasil inteiro, né? Mas que, infelizmente, em 2008, a gente acabou tendo que fechar a loja. Né? Mas as mães trabalhavam a partir do imaginário também das próprias crianças. Né? Então porque eles trabalhavam, produziam, criavam coisas a partir das atividades diárias ali que faziam no Eremim. Né? Então fica claro que o foco da Eremim não é voltado único exclusivamente ao jovem menor adolescente, ele também agrega as mães. Então tem um trabalho junto à família? Hoje também não mais. Né? É por questão das próprias famílias. Né? Então querem uma coisa mais segura, um mercado de trabalho formal, né? Não informal. Né? Apesar da gente... nós, na verdade, não conseguimos formalizar a cooperativa. A gente fazia um trabalho lá com elas, até para também manter as famílias ocupadas, né? Porque a gente sabe a ociosidade, o que isso futuramente pode ocasionar. Então, a gente trazia elas para trabalhar. Além de ficar perto das crianças, fazer a produção ali do que a gente podia gerar de renda para elas e para o próprio Eremim. Né? Entendi. A Eremim ela foi agraciada com algumas premiações. Me fale um pouco sobre elas. Bom, as premiações nossas, ela começa quando a gente participa no edital de convocação do Prêmio Itaú. Nós começamos em 2003, a gente participou da edição com o projeto Eremim e a Cultura da Paz. A gente, naquele momento, nós não fomos premiados com prêmio em dinheiro, né? Vamos dizer assim, porque tem uma premiação também em dinheiro. A gente recebeu menção honrosa naquele momento, por eles entenderem que o projeto era um projeto que a gente já vinha em parceria com o Instituto Paulo Freire, né? Que foi a montagem da rádio que a gente fez, a Eremim e a Cultura da Paz. Recebemos menção honrosa. O prêmio ele acontece a cada 2 anos. Né? Em 2005, nós voltamos a concorrer e ganhamos na etapa regional e fomos para a seleção nacional e ficamos em 3º lugar. Poxa, parabéns. Né? E aí, quando você é premiado nacionalmente, você tem que ficar 2 edições sem participar. Em 2011, nós fomos semifinalistas, né? Não conseguimos ir para a final. Em 2013, quando a gente mandou o projeto novamente, aí a gente foi selecionado e aí fomos premiados nacional na categoria médio porte, né? Porque eles separam por categorias, né? Grande porte, médio e pequeno porte. Né? E além do prêmio, Criança Esperança, também por um edital de participação, você manda o projeto e eles selecionam.
E em 2012, na verdade, 2011, a gente enviou o projeto e fomos selecionados e executamos em 2012 e parte de 2013. Né? Além de prêmios como o BID, né? O BID ele fez uma seleção de 4 projetos na América Latina para fazer a visita e não digo que monitorar, mas ver qual era a experiência exitosa na América Latina de prevenção ao trabalho infantil na época e trabalho com jovens. Né? O EREMIM foi um dos selecionados né, nessa visita, aí, nesse monitoramento do BID. Ô, Valclécio, nosso programa tem a participação e a interatividade dos nossos telespectadores, e eu tenho aqui a pergunta da Miriam Cardoso, final de telefone 2479, e ela pergunta: há palestras dentro da associação sobre os prejuízos do uso das drogas? Vocês têm alguma abordagem nesse aspecto? Sempre, a gente sempre faz, até por nós estarmos na comunidade. E é muito presente isso na comunidade, né? A gente vê isso quando a gente vai fazer as visitas, né? A gente não exclui ninguém. Nós sabemos que temos filhos de usuários de droga e talvez até de traficante, não sei, porque a gente não procura aprofundar esse conhecimento, saber, né, a fundo esse comportamento da família. São famílias carentes, está dentro do perfil para estar no EREMIM, então a gente atende. Mas sempre fazendo prevenção, palestras de prevenção, o risco que isso traz, não só sobre drogas, como gravidez na adolescência, como a questão do meio ambiente. Então, são temas que eles mesmos trazem, as famílias trazem muito. Né, temas assim. Então, a gente discute não só com as crianças, mas também com as famílias. Né? Essa sua resposta levanta uma dúvida minha e também da Tânia Campos, quando você diz que está dentro do perfil para compor o quadro da associação. A Tânia Campos, obrigado, Tânia, pela pergunta, do final do telefone 1294, e você também pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 958935075. E ela pergunta: quem pode participar da Associação EREMIM? Na verdade, a gente tem alguns critérios, né? São crianças que estão matriculadas na rede pública de ensino, obrigatoriamente. Isso é um quesito condicional. Tem que estar matriculado na rede. Perfeito. Porque nós não somos escola, né? A gente faz um trabalho complementar à escola. Então, cabe à escola essa outra parte. A né? parte então, educacional. A parte educacional. Então, a gente é obrigatório estar matriculado na rede pública de ensino, ser basicamente crianças de família chefiada por mulheres, ter uma renda per capita de meio salário mínimo. A gente não atende filho de sócio, né? Não foi um projeto pensado para filho do trabalhador metalúrgico sindicalizado. Né? Esse trabalhador ele tem a sua contribuição, mas o filho dele... Porque não foi, na decisão política do sindicato, foi pensado de que seriam crianças e adolescentes e jovens da comunidade do Rochdale. Né? Senão faria um projeto voltado para os filhos dos trabalhadores. Né? Um desses quesitos que mais me chamou a atenção, um pouco peculiar, o fato de ser famílias chefiadas pela mulher. Me explica um pouco mais isto. Porque a gente sabe a condição que é colocada para a mulher hoje no mercado. Né? Então, é bem mais difícil. Né? Então, a gente entende que esse é um condicionante, como se fosse favorecer para a mulher, né? Ter o filho dela estar no EREMIM, né? No sentido de que assim, ela tem a preocupação de criar os filhos sozinhos, né? Trabalhar, cuidar de casa, cuidar de filho, então a gente acaba tendo essa preferência. Esse quesito é um quesito eliminatório também? Crianças de pais casados, de que tenham o pai como patriarca da família, eles são menos priorizados ou eles não enquadram no perfil de inscrição? Não, enquadram. E tem gente, né? Um casal normal, né? Eu não sei se normal é a palavra hoje em dia, porque parece que o normal hoje são pais separados, né? Na verdade, é um critério que foi estabelecido desde o início, talvez por essa dificuldade que é imposta à mulher. Né? Mas, assim, não impede que crianças com família, com pai, mãe, irmão, não estejam no EREMIM. Não é. Talvez ser colocado basicamente chefiada por mulheres, preferencialmente. Preferencialmente. Por conta
dessas condições que são colocadas para ela, exclusivamente por isso. Não exclui os outros, não. A Associação Eremim não é uma instituição filantrópica, ela é uma organização com CNPJ constituída, com seu fluxo de caixa e tudo. Os profissionais que ali trabalham não são voluntários, são remunerados. São. Na verdade, nós somos um OCIP, nós começamos como projeto. Em 2004, a gente conseguiu o título de OCIP, hoje nós somos um OCIP, né, conhecida pelo Ministério da Justiça. E, claro, tem o nosso mantenedor, a gente tem as parcerias, os editais que a gente participa. Os profissionais hoje, tem o pessoal que é CLT, e os profissionais, por exemplo, que é da área específica de arte e cultura, eles são PJ, porque eles trabalham também em outros lugares, né? Ou pessoa jurídica ou pessoa física, MEI, né? Basicamente são MEI. E se nós tivermos nesse instante algum empresário nos assistindo que queira, de alguma forma, contribuir com a associação, isto está aberta esta possibilidade também? Sempre. Parceria é sempre importante e sempre bem-vinda, né? Então, é só entrar em contato conosco, da Associação Eremim, acho que no final a gente vai colocar o telefone e o e-mail, entrar em contato. A gente também está à disposição para ir até a empresa, fazer uma apresentação, tanto para a diretoria quanto para os funcionários também. A gente tem esse trabalho, né, de captar recurso, né? Eu fico bastante grato, Valclésia, da sua participação no nosso programa, da oportunidade de trazermos para o telespectador a oportunidade de saber que existe uma associação voltada para esse fim, que existem pessoas preocupadas com a desenvoltura, com o desenvolvimento, com a cultura artística, musical e principalmente com a ética das pessoas, porque trazendo esses valores para as nossas crianças, nós com certeza teremos adultos com mais respeito, mais moral e, com perdão da má palavra, no momento político que nós vivemos, com mais vergonha na cara. São instituições como esta que precisam estar trazendo para nós, seres humanos, um pouco mais de ética, valores e bons costumes. Eu agradeço muito a sua participação no nosso programa e a oportunidade, como já disse, de trazer essas informações da sua associação até nós. Bom, nós é que agradecemos o convite, estamos sempre à disposição. Pessoas interessadas não só em nos contribuir com o trabalho financeiramente ou voluntariamente, é só nos procurar, estamos à disposição. A gente está no bairro do Rochdale, o nosso e-mail é eremim@eremim.org.br e o nosso telefone 3599-6635, estaremos sempre à disposição, de portas e braços abertos para quem quiser ver o trabalho que a gente desenvolve com crianças e adolescentes e jovens no Rochdale. Então fica aí a dica para você, é muito fácil. Eremim é exatamente como se escreve, começa com eremim@eremim.org.br. Colabore, participe, faça você também a sua contribuição para que possamos ter um Brasil cada vez melhor. É nos pequenos atos, nos pequenos gestos que se consegue um todo. Dessa forma, com certeza, não teremos mais a necessidade de passarmos por situação tão calamitosa quanto essa que estamos vivendo no país neste momento. O Café com a Autoridade vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana. Até lá!